Aleluia. Amém, pastor? É isso mesmo. Aleluia. Não podemos parar de orar. Amém? Aleluia. Bom, nós estamos falando sobre voar. Voe operando no Espírito. Amém? Não é isso? É isso que a gente tem falado. A primeira mensagem que nós pregamos domingo retrasado, nós falamos sobre a gente profetizar o nosso futuro. Amém? Lembra disso? Profetize o seu futuro. Foi isso que nós falamos. Tem gente que vai empurrando a vida com a barriga. Não é isso? Não é? Até eu falei que tem aquela música lá, né? Uma antiga que fala: deixa a vida me levar, né? E tem crente que vai nessa balada aí, nessa toada, né, Vena? Né? Vai nessa aí. A vida vai levando e ele vai vivendo do jeito que vem, ele vai. Mas o Filho de Deus, o verdadeiro cristão, ele profetiza aquilo que vai acontecer na vida dele. É isso. Então nós falamos sobre isso. Domingo passado nós começamos: faça o seu plano funcionar. Ou seja, Deus tem um plano para você. Amém? Salmo 139, versículo 16 fala que quando você estava lá no útero da sua mãe, como que sua mãe chama? Fala o nome dela. Quando você estava lá dentro dela, a Bíblia fala lá no Salmo 139, versículo 16, fala que Deus escreveu o seu futuro quando você estava lá. Então não é deixa a vida me levar. Deus tem um plano. E nós precisamos fazer o quê? Abrir as asas, planejar, para que esse plano de Deus, que você entenda esse plano de Deus. E então você vai nesse plano de Deus. Não é o seu plano, é o plano de Deus. E você encontra isso à medida em que você vai caminhando com Deus. Amém? Então nós falamos sobre isso. Faça o seu plano funcionar. E nós falamos sobre 3 coisas. E hoje a gente vai continuar. Domingo que vem a gente termina essa série de mensagens. Então domingo passado nós falamos 3 coisas que a gente pode fazer, que a gente deve fazer para que o nosso plano funcione. Amém? Vou ser bem rápido. Nós devemos ser sábios e criteriosos. Amém? Amém? Criterioso é uma pessoa disciplinada, né? E eu falei que eu não sou, que eu estou aprendendo a ser. Amém? A Ivete é disciplinada. Eu não sou, mas eu estou aprendendo. E é isso que Deus quer. Que você detecte as coisas que você tem, que você não é muito bom, e acerte, é só isso. Tá bom? Então, disciplinado e sábio. Sábio, eu falei que sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não é conhecimento, mas a sabedoria é a capacidade que eu tenho de fazer com que aquilo que eu sei aconteça, se concretize. Isso é sabedoria. É colocar em prática aquilo que a gente conhece. Amém? 2, eu falei, acompanhe de perto todo o avanço do plano. Ou seja, é impossível você alcançar grandes coisas se você não olhar para os detalhes. Então a gente precisa ver. José, como nós estamos vendo, fez isso. Falou para o faraó: olha, recolhe lá 1/5 da colheita. 1/5, pouca coisa. Mas é pouco, se soma ao pouco, e chega ao total. E é isso, nós precisamos atentar para as pequenas coisas na nossa vida. Amém? 3, que eu falei domingo passado, nós precisamos viver, administrar o presente, aquilo que nós temos, e pensar no futuro. Amém?
Até que eu falei aquela coisa: não coma a semente junto com o fruto. Aquilo que Deus te dá, guarde, porque aquilo vai ser usado para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? 4 agora, nós vamos continuar hoje. Para você fazer o plano de Deus funcionar na sua vida, elabore as táticas para tempos difíceis. Olha aqui, vamos ler lá, Gênesis 41, 36. Nós estamos estudando e vendo sobre José. José tinha planos, sonhos, lembra? Deus colocou sonhos no coração de José. E a princípio, ele não sabia como agir com esses sonhos. Então o que ele faz? Ele tem aquele sonho, ele vai falar sobre ele, né? Vai falar. E aí dá tudo errado. Aí eu falei que a gente precisa aprender não a falar, mas a fazer. E foi isso que José aprendeu. Tanto é que quando o faraó vem contar o sonho para ele, o que ele faz? Ele fala planos para faraó. E é isso que a gente tem que fazer. Amém? Olha lá, Gênesis 41, 36. Fala assim. Quando ele está falando a respeito do sonho do faraó, aí ele fala assim: esse estoque, ou seja, ele falou para ele, ó, guarda as coisas. Quando você tiver aquele tempo de fartura, guarda. Aí ele fala: esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Gênesis 41, 36. Tempos difíceis, a gente nunca sabe quando vai viver e quando vai acontecer, nós não sabemos, mas nós precisamos aprender a usar essas situações. Amém? É isso. Existem 2 coisas importantes no meio da dificuldade: a resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é quando algo, sob uma pressão, resiste aquilo e depois volta a ser aquilo que era, volta à forma que era. Mas existe uma outra palavra que é importante, é antifrágil. O que é antifrágil? Antifrágil é que aquilo depois do processo, que é esse processo talvez que você esteja vivendo aí na sua vida, problemas, dificuldades. Então, antifrágil é isso, é quando depois do processo que vem sobre você e sobre mim, aquilo faz com que a gente se torne mais forte ainda. Que é isso que Deus quer. Amém? Deus quer isso. Deus quer que você resista, que você aguarde, mas que isso te torne mais forte do que você é. É isso? É isso que Deus quer. Então, elabore táticas para você chegar aonde Deus quer que você faça. Mas como você faz isso? Você vai observando as coisas. Você vai vendo as pessoas que estão andando com você, próximas a você. Procure estar perto de pessoas que estão alcançando algumas coisas. Amém? Procure. É isso que nós temos que fazer. É isso que precisamos fazer. Outra coisa que nós precisamos fazer, Gênesis 41, 37. Vamos ler lá. Gênesis 41, 37. Fala assim: o plano que José falou para ele pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Você lembra que quando José estava
na prisão, ele falou para o copeiro e para o padeiro. O padeiro morreu e o copeiro continuou vivo e continuou servindo o faraó. E ele tinha falado para o copeiro: olha, quando você estiver com o faraó, lembra de mim. Lembra disso? Lembra dessa história? O copeiro não lembrou. E aí fica uma coisa interessante. Talvez a gente pense que o copeiro esqueceu, mas o copeiro não esqueceu. Não era o tempo de José agir. José estava sendo preparado. Então, muitas vezes, pessoal, a gente acha que uma coisa tem que acontecer exatamente naquele momento que a gente quer. Mas nem sempre é o momento, nem sempre estamos preparados, nem sempre existem condições. Então, não era o tempo de José ser lembrado. Ele estava sendo preparado para algo ainda maior, algo especial, algo melhor. Ele estava sendo preparado para encontrar-se com o faraó, com o rei. Talvez se ele fosse num outro momento, ele ia ficar sem saber o que falar, como falar, não teria condições. Mas Deus agiu no momento certo. Deus nunca erra. Amém? Você pode falar isso? Deus nunca erra. Ele não erra. Então às vezes a gente pensa que não está dando certo, que Deus não está, mas o tempo é o tempo que Deus preparou. Amém? Então eu queria falar algo para você. Creia que Deus está preparando um encontro especial para você. Amém? Você pode falar isso? Deus está preparando algo especial para mim. Glória a Deus. Uma outra coisa que nós precisamos fazer. Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38. Olha o que fala. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Está falando com relação a José. Discernimento espiritual. Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, não é? Às vezes você pede tanta coisa para Deus, mas nós precisamos buscar do Senhor entendimento espiritual para ver as coisas que estão acontecendo ali naquilo. Às vezes coisas que nós julgamos ser ruins, Deus quer transformar aquilo em bênção. Foi o que aconteceu com José. José foi jogado numa cova, depois foi como escravo. Você acha que ele pensou: ah, que plano bonito que Deus tem para mim? Não pensou isso. Mas José andava e ele procurava entender de forma espiritual as coisas. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos buscar isso do Senhor. É importante nós olharmos para nós e vermos: existe evidência em mim de que o Espírito Santo está agindo na minha vida? Quais são as evidências? Quais são as evidências? Olha o que Faraó fala: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Será que falam isso lá do seu trabalho? De você, de mim? Será que falam isso? Será que as pessoas, quando lembram da gente, veem assim? Então, nós precisamos buscar isso do Senhor.
sermos guiados pelo Espírito Santo e nos movermos em direção à visão que Deus tem para nós. Amém, gente? É isso que precisamos fazer. O discernimento, ele não desconsidera a realidade. O discernimento não é alguém totalmente doido que acha que as coisas vão acontecer. Não, o discernimento, ele não desconsidera a realidade, mas ele interpreta aquela realidade a partir da lente da fé. É isso que é o discernimento. Ele não olha as coisas de acordo com a visão natural, mas ele olha as coisas a partir da visão espiritual. É isso que precisamos buscar. Quando estivermos preparando, quando você estiver preparando as coisas para o próximo ano, para a sua vida, busque isso, coloque isso. Foi o que José falou para Faraó. José mostrava para Faraó. E José, ele só chegou onde chegou, porque ele tinha o discernimento do Espírito Santo na vida dele. E você só vai chegar onde você precisa chegar, se você tiver o discernimento do Espírito. É isso que precisamos buscar. E mais uma coisa que eu queria falar para você. Gênesis 41, 39. Fala assim: disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. José tinha falado para o Faraó assim: procura alguém criterioso e sábio. Aí o Faraó viu em José essas qualidades. Quais são as qualidades que as pessoas estão vendo em nós, né? O que as pessoas estão vendo em nós? É isso que precisamos ver. É isso. Você é o fator chave. Você é o fator chave. Amém? Deus quer usar você para você alcançar aquilo que Ele planejou para você. É isso. José aparece nessa história e ele muda os rumos de uma nação. Amém? Alguém que chega ali parece que não tinha nada a ver com aquele contexto, mas ele muda aquela situação, ele muda a história, ele muda todo o contexto social, político daquele país. Por quê? Porque José se deixa ser levado pelo plano que Deus tinha para ele. O sonho, lembra o sonho? Sonho de José? O primeiro sonho, os sacos lá de milho se dobram diante do saco de milho de José. E aí os irmãos ficam nervosos com ele. Aí vem o segundo sonho. O segundo sonho é ainda maior ainda. O segundo sonho, a lua e as estrelas se dobram diante de José. Estes eram os sonhos que Deus tinha colocado no coração dele. Sabe, irmãos, Deus coloca sonhos no nosso coração. E às vezes a gente engaveta esses sonhos. Não é verdade? A gente não engaveta os sonhos de Deus.
ele continuou com aqueles sonhos na mente dele. E a partir do momento que ele tem oportunidade, ele percebe que ele não só tem sonhos, como ele tem a capacidade de interpretar os sonhos. Por que ele tinha a capacidade de interpretar? Porque ele convivia com aquilo todo dia. Deus ia mostrando para ele as coisas. As pessoas falaram assim: você é louco, não é assim, não é desse jeito, você está doido. O pai falou para José: ó, não é isso, você está ficando louco, nós vamos nos dobrar diante de você. Mas ele continuou, ele teve a capacidade de interpretar os sonhos de Faraó, porque ele caminhava dia a dia naqueles sonhos que Deus deu a ele. Ele não se deixou levar pela opinião das pessoas. Nós precisamos caminhar nos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Amém? É isso. Precisamos tirar das gavetas os sonhos e retornar, recolocar em nós e caminharmos nele. Aleluia. É isso que precisamos fazer. Quantos sonhos você tem? Tem? Ou já esqueceu? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei lembrando dos sonhos que eu tinha e que eu não tenho mais. E a gente vai caminhando assim. Mas essa palavra vem para nós hoje, para nós retomarmos isso. Amém, irmãos? Não vamos deixar as coisas morrerem. Eu falei domingo passado, sobre aquela passagem tão conhecida, que fala assim, Isaías 40, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E eu falei para você que a ideia aqui, quando a gente lê isso aqui, eu estou retomando isso porque serve bem para nós entendermos esse final dessa mensagem. Algumas versões falam assim: mas os que esperam no Senhor. E é uma versão boa, mas essa versão ela deixa mais claro. Mas os que confiam no Senhor. Por quê? Porque aqui ele faz uma comparação com as águias, o voo das águias. E as águias, quando elas percebem que estão cansadas, estão desmotivadas, que elas acham que não vão chegar aonde elas precisam chegar, as águias, elas voam mais alto ainda. A tendência seria o quê? Começar a parar de bater a asa e desistir. Mas elas voam mais alto ainda, elas sobem. Por que elas fazem isso? Porque elas vão chegar numa altura muito elevada. E quando chegar lá nessa altura, em direção ao alto, quando elas chegarem lá, elas vão parar e vão planar, abrir as asas bem ao plano que ela tem para ela. É isso. Então a ideia aqui
Você tem sonhos na sua vida, não tem? Então suba em direção a Deus. Mas pastor, estou tão cansado, eu já cansei desse negócio. Eu já cansei desse negócio de fazer plano, eu já cansei disso. Mas o que a Bíblia está falando para nós é isso: fazermos como as águias, subir em direção a Deus, abrir as asas, parar de bater as asas e seguir nas asas do Espírito, em direção àquilo que nós precisamos. Amém? Está disposto? Tentar de novo? Tá? Está disposto? Tentar de novo? É isso. Terminando aqui essa mensagem, fala que depois que José dá o plano para Faraó, Gênesis 41 e 42, fala assim: e o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra no Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Amém? Então, José recebe autoridade do Faraó para fazer aquilo que ele queria fazer. O Espírito Santo quer nos dar essa autoridade, capacitação para a gente realizar. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia quer fazer isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo quer fazer isso conosco. Amém? Olha o que fala em João 15:5, e eu encerro aqui. João 15:5 fala assim: eu sou. Quem está falando isso? Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando isso? Jesus. Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É isso que a palavra diz. Amém? Então eu queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. O Faraó, ele dá autoridade para José realizar aquilo que ele precisava realizar. E hoje, o Espírito Santo quer nos dar autoridade para realizar aquilo que nós precisamos realizar, que nós precisamos fazer. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Queria que você falasse com Deus, fala com o Senhor, fala: Senhor, na minha força eu sei que eu não consigo, mas eu quero ir na sua autoridade para realizar aquilo que eu preciso realizar. Amém? Você pode falar isso com Deus, orar, falar com Ele. Consegue? Consegue fazer isso? Ore, fale com Deus, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos, ó Senhor, ser impactados, ó Deus, pelo Teu poder, que o Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, a realizar, nos capacite a realizar aquilo que o Senhor planejou para nós, aquilo que o Senhor pensou para nós.
Em nome de Jesus, Senhor. Usa-nos da melhor maneira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua graça, que a tua unção, Senhor, de realização, venha sobre nós, ó Senhor. Ó Pai, não queremos continuar cansados e achando que não vai dar, mas nós vamos fazer como a tua palavra diz. Vamos subir alto em direção a ti, Senhor, e vamos planar na unção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que a tua graça, Senhor, teu amor e a tua bondade esteja sobre nós todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E ao Cordeiro. Você pode dar um abraço no seu irmão. Seja o louvor ao que está sentado